Segunda, 8 de fevereiro. Verso para memorizar. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Isaías 37:16. Propaganda. Os assírios eram brutais, mas também inteligentes. O objetivo deles era riqueza e poder, não apenas a destruição. Por que usar recursos para tomar uma cidade à força se você pode convencer os habitantes dela a se renderem? Portanto, enquanto estava sitiando Laquis, Senaqueribe enviou o seu Rabsaqué, um alto oficial, para tomar Jerusalém por meio de propaganda. Ouça Isaías 36, 2-20. O rei da Assíria, que estava em Laquis, enviou Rabsaqué com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Hilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito. Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me diz, confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra esta terra para a destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaqué: por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaqué lhes respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que, junto com vocês, terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaqué se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira,
e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Pergunta 3. Quais argumentos o Rabsaqué usou para intimidar Judá? O Rabsaqué usou argumentos fortes. Primeiro, Judá não podia confiar no auxílio egípcio, pois o Egito era fraco e indigno de confiança. Segundo, Judá não podia depender do Senhor, porque Ezequias o tinha ofendido ao remover seus lugares altos e altares, mandando o povo adorar no altar de Jerusalém. De acordo com Rabsaqué, o Senhor estava do lado da Assíria e mandara Senaqueribe destruir Judá. E Judá não possuía homens suficientes para montar 2.000 cavalos. Segundo Rabsaqué, para evitar um cerco no qual o povo não teria nada para comer nem beber, eles deviam se entregar. Assim, seriam bem tratados. Ezequias não poderia salvá-los e, como os deuses das outras nações conquistadas pela Assíria não as tinham salvado, o Deus dos judeus não os salvaria. Pergunta 4. O Rabsaqué estava dizendo a verdade? Os argumentos do Rabsaqué foram persuasivos, 2 deles implícitos em seu raciocínio. Primeiro, ele chegara de Laquis, a 48 quilômetros de distância, onde os assírios mostraram o que acontecia a uma cidade fortificada que ousava resistir a eles. Segundo, ele conduzia um poderoso exército. Conhecendo o destino de cidades como Samaria, que sucumbiram à Assíria, nenhum judeu duvidaria de que Jerusalém estava condenada. O Rabsaqué estava certo ao dizer que Ezequias havia destruído os locais de sacrifício para centralizar a adoração no templo de Jerusalém. Mas se essa reforma ofendera ao Senhor, quem seria a esperança do povo? Poderia ele salvá-los? Cabia a Deus responder a essa pergunta. Você já se sentiu desesperado? Como lidou com a situação e qual foi o resultado?